Você já ouviu a expressão vida atrasada? De repente, é o que você tem vivenciado. Seus caminhos não acompanham o curso natural do progresso e parece que quanto mais você trabalha, menos resultados você alcança. Como um relógio que executa sua função no sentido anti-horário, indo sempre para trás. Se você percebe sua vida amarrada, muito empenho e ao mesmo tempo muita miséria, muitas dívidas e muitas humilhações, chegou o momento de você virar o jogo. Nesta segunda-feira, 17 de junho, o clamor para todos os que estão com a vida atrasada, para que haja progresso e prosperidade na sua vida. Na oportunidade, todas as pessoas que pagam aluguel vão receber uma bênção especial na maior palestra de prosperidade do mundo. De repente você vive assim: nossa, eu estou atrasado, já era para eu ter saído de casa, meu Deus, eu perdi a hora, nem vi que horas eram para eu poder ter resolvido tal problema. E assim vão se acumulando situações, o tempo passando e a sua vida parada no tempo. De repente, essas são situações que você vive e que se refletem na sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho, naquilo que você já deveria ter realizado, finalizado e não aconteceu ainda, infelizmente, no tempo desejado. Por isso que hoje, segunda-feira, dia 17, nós estaremos clamando por todas as pessoas que estão com a sua vida atrasada. Você quer ver as coisas dando certo? Você quer vencer, quer prosperar, quer mudar a sua história? Eu faço esse convite porque eu posso lhe garantir. Quando você chegar aqui hoje, pisar os pés aqui na Universal, na reunião da prosperidade com Deus, você vai alcançar de Deus a direção e a força que você precisa para que a sua vida ela possa avançar. Nós vamos acompanhar a história agora da Vládia, uma vida de insucessos, de fracassos, de muitos problemas, mas através de um pacto com Deus alcançou o sonho desejado. Vamos assistir. Olá para você que acompanha o nosso programa. Esforço e dedicação sempre fizeram parte do histórico profissional da Vládia, mas, segundo ela, a falta de reconhecimento deu espaço à decepção. E ela vai nos contar como superou esse processo. Olá, Vládia, seja bem-vinda. Conta pra gente, desde pequena você sempre foi bastante responsável. Sim, desde meus 8 anos de idade, já tive a minha mãe me passou a responsabilidade de cuidar da casa e de toda a família. Aí, com o passar do tempo, eu, com 14 anos, eu decidi, falei para ela que eu queria trabalhar, ser independente, ser dona do meu próprio dinheiro. E ela não queria: minha filha, você é de menor e tudo. Eu: mãe, mas eu quero, porque é uma coisa que eu quero comprar as coisas do meu jeito, do jeito que eu gosto, para lhe ajudar. E foi assim que eu comecei. Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa empresa, tá? Uma empresa grande. Lá me colocaram como uma vendedora. Eu queria ser tudo, menos vendedora, porque eu achava que ser vendedora eu não ia ganhar dinheiro. Mas Deus já tinha dado um dom para mim, né? Então, assim, responsabilidade, né? E gosto de trabalhar muito direito, fazer as coisas corretas e ser bem dedicada com os meus clientes. Então, com 14 anos, adquiri, trabalhei 14 anos nessa empresa e foi tendo conhecimento. Com 18, trabalhei de carteira assinada e a gente vai, com o passar do tempo, conhecendo outras prioridades. Então, assim, Deus me deu uma responsabilidade muito grande, né? Aí conheci outras empresas de grande porte. Eu era uma das melhores vendedoras, tá? Me dedicava muito, como sempre, até hoje, sou do mesmo jeito. Trabalhei muitos anos para N empresas grandes, de grande porte, ganhava muito bem, meu último salário era R$ 6.000, né? Corri atrás daquilo que eu quero, corro, né? Me dedicava, não tirava hora de almoço, buscava dar o melhor de mim, sempre bater minhas metas, chegava cedo, saía tarde. Só que eu fui me decepcionando com o passar do tempo, né? E nas últimas empresas no qual eu passei, empresas grandes, que eu não era reconhecida por aquilo que eu fazia, né? Essa falta de reconhecimento trouxe o que para você?
Pronto, antes de conhecer tudo isso, com o passar do tempo, eu fui adquirindo muitas dívidas, não sabia administrar meu próprio dinheiro, ganhava bem, mas não sabia administrar, tá certo? Não era reconhecida pelos meus patrões, né? Eles só gostavam do que eu fazia para eles, né? Para a empresa. Dá muito lucro, muito dinheiro, né? Enricava cada vez mais eles. E eu não tinha essa concepção de trabalhar para mim. E onde foi que você aprendeu a desenvolver essa visão para ser dona do seu próprio negócio? Pronto, então foi nas reuniões da Prosperidade com Deus que eu adquiri conhecimento, né? Deus foi me abrindo a visão, me mostrando que Ele não me queria como cauda, e sim como cabeça. Então foi nas palestras da Prosperidade com Deus que, além de entender o que era falado ali para você pôr em prática, que você pegou o espírito, a visão para poder prosperar. Sim, nesse dia eu tomei a decisão, eu disse, meu Deus, eu não vou trabalhar mais para ninguém. Quais foram as conquistas que você teve após esse pacto com Deus? Pronto, após o pacto com Deus, primeiramente eu pedi a Ele sabedoria, que Ele me dá em tudo que eu vou fazer. Para vocês entenderem um pouco, eu montei na minha própria casa a empresa e meus clientes, eles são muitos bem conceituados, de um porte muito grande. Então, assim, Deus me deu uma visão de abrir agora no próprio ramo próximo a eles, que é aqui na Aldeota, tá? Aqui em Fortaleza. Então, assim, foi um bairro muito nobre, eu montei a minha própria loja. Jamais eu imaginaria que iria acontecer isso, eu não vou mentir para vocês. Jamais. Foi uma bênção muito grande que ele me deu, conhecimento. É de lá que eu tiro o meu sustento, é de lá que eu pago meus funcionários, é de lá que comprei meu carro agora, eu vou receber final desse mês, um carro zero no valor de quase R$ 200.000, entendeu? Então, assim, é como eu disse, a gente tem que pôr em prática. Eu ponho em prática tudo que eu adquiro de conhecimento nas palestras, entendeu? Qual foi a sua principal conquista? Pronto, para mim a principal conquista foi o conhecimento em conhecer a Ele, porque sem Ele nós não somos nada, né? É Ele que nos dá o dom de tudo nessa terra, certo? Ele me deu o conhecimento, eu conhecia a Deus hoje, hoje eu mudo internamente tudo que eu fazia antes, eu procuro não fazer mais hoje em dia, eu ponho em prática tudo que Ele me passa. Hoje você tem vida com abundância. Sim, 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 tenho sim, conhecimento de amar, de tudo, graças a Deus. Vida com abundância, né? Trabalho do jeito que eu quero, da forma como Deus me administra para me fazer, dou o melhor para os meus clientes e ele confia no meu trabalho, no meu conhecimento. Eu trabalho muito com engenheiro, arquiteto, certo? Que, na verdade, eles estão muito conhecidos e muito bem conceituados, mas eles são formados na teoria, eu sou formado na prática. Muitas das vezes eu vou visitar obras que eles não têm conhecimento, eu que vou lá tirar a metragem, eu que vou escolher a cores com ele, eu que praticamente dou aval em tudo, né? Então, são clientes de grande porte. Então, tudo isso eu devo primeiramente o conhecimento da palavra de Deus. Vládia, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço. E se você também quer expandir a sua vida financeira, você precisa fazer como a Vládia. Venha conhecer a reunião da Prosperidade com Deus. Voltamos ao estúdio com o Senhor. Quando você percebe que as coisas não estão dando certo e você não fica aí parado, pensando, mas toma uma atitude inteligente, essa atitude move a mão de Deus na sua direção e faz com que ele se manifeste, abrindo os seus caminhos. Você que não aceita uma vida de derrota, você que está aí há tanto tempo vivendo de aluguel, já era para estar na sua casa própria, você que reconhece que já deveria ter pago as dívidas, mas ainda continua com o nome sujo, restrito, você que entende que já deveria estar no seu próprio negócio, mas ainda está aí com a vida profissional empatada, amarrada, não consegue parar, não consegue avançar, não consegue mudar a sua história, você precisa dar esse passo na direção de Deus. Na direção de um Deus que tem o poder para ajudar você. Por isso que hoje, segunda-feira, esse clamor para quem está com a vida atrasada e por todas as pessoas que estão vivendo de aluguel será realizado. Você tem sido escravo dos problemas, escravo das dívidas? Não sei qual é a sua situação,
mas eu posso te garantir que essa situação ela pode mudar da água para o vinho. Nós vamos acompanhar uma matéria muito interessante, preste atenção e eu volto já já. Uma pesquisa recente apontou que a parcela de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 78,3% em abril deste ano. Desses consumidores endividados, 86,8% têm dívidas no cartão de crédito. Você tenta renegociar, mas o valor das parcelas é alto. Aí fica difícil você conseguir dar uma entrada para poder parcelar o restante, né? E aí vai ficando para lá. Mas não são todos os endividados que conseguem falar do problema sorrindo. Boa parte sofre e muito por não conseguir quitar as contas em atraso. O medo de não ter dinheiro para pagar as dívidas pode causar depressão e até burnout. O endividamento torna as pessoas reféns de seus problemas e ocasiona uma onda de estresse e muita dificuldade, segundo a ciência. Você não paga e você já sabe que está vencido, ele gera uma notificação no seu cérebro falando, olha, eu não paguei, aí não paguei o celular, não paguei a conta de luz. Ele começa a gerar um estoque e isso vai alimentando o seu viés negativo do subconsciente e vai produzindo cortisol e vai dando sensação de estresse. No Brasil, segundo pesquisas, a maioria dos brasileiros gasta mais do que cabe no orçamento. São escravos das dívidas. Pessoas que se veem infelizes por não terem dinheiro suficiente para pagar as contas e o lazer. Muitos, na escravidão do endividamento, acabam desesperados, até cometerem loucuras. Em fevereiro deste ano, Isabelle Brandão foi presa por ter matado um agiota para se livrar da dívida que não conseguiu pagar. Segundo a investigação, a família da acusada realizou um empréstimo de R$12 mil com uma das vítimas, um agiota, que teria cobrado Isabelle. No desespero, a enfermeira cometeu o crime por não encontrar outra saída para pagar o empréstimo. Hoje, muitas pessoas vivem assim, escravizadas por seus vícios, seus gastos, dívidas, escravas de contratos. Não conseguem se livrar dos problemas financeiros e acabam colapsando. Então, eu estou passando por uma situação muito difícil. E nunca imaginei que chegar aqui no Instagram para falar isso com vocês. Em janeiro deste ano, o humorista e influenciador digital Dum Ice compartilhou um drama pessoal com seguidores. No vídeo, o baiano revelou que na época passava pelo pior momento de sua vida, com grandes dívidas e questões psicológicas. Entre as dívidas do blogueiro estavam a casa comprada em Itapuã, um carro de luxo dele e o conserto de um carro de luxo de um amigo. Mas, para conseguir dar conta, Dum contou que buscou dinheiro com um agiota. O caos financeiro o escravizou tanto que o levou ao extremo de cogitar tirar a própria vida. Sabe que eu tô vivendo um pesadelo, tipo assim, já tentei tirar minha vida, uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Sempre fui forte, sempre dei conselhos aqui no meu Instagram pra ninguém fazer isso, mas chegou um momento que eu tava... Cheguei no pior momento mesmo de não aguentar mais, de chorar o tempo todo. O drama do humorista é semelhante ao de boa parte dos brasileiros. Pessoas que não conseguem dar conta das dívidas, reféns de juros, escravizados por boletos, cartões de crédito e o descontrole financeiro, que não apenas endivida, mas também adoece. E muitos não sabem como se livrar deste mal. Eu sei que muitas pessoas já tentaram chegar aqui segunda-feira e não conseguiram. Até passaram na porta, mas algo ocorreu e elas não conseguiram entrar pelas portas da igreja. Sabe por quê? Porque se tem algo que te impede de chegar até aqui, é o mal. Se tem alguém que não quer que você tenha a oportunidade de prosperar e de ter a sua vida financeira mudada, esse alguém é o mal. O espírito da inveja, do olho grande, sabe? Aquelas pessoas que lá no seu local de trabalho ou próximas da sua empresa, concorrentes, que dizem para você, você vai falir, você vai quebrar, não adianta você
tentar porque vai chegar o momento que você vai fechar as portas. Tudo isso existe, por isso que você tem que se blindar e buscar de Deus a proteção para que o mal não impeça você de mudar a sua história de vida. Meu amigo e minha amiga, hoje, segunda-feira, é dia de você alcançar de Deus a força necessária para enfrentar o mal espiritual e vencer e alcançar a realização dos seus objetivos. Nós vamos acompanhar testemunhos de pessoas que, a cada segunda-feira, firmando uma aliança com Deus, alcançaram resultados, e você pode ser o próximo. Você já ouviu a expressão vida atrasada? De repente, é o que você tem vivenciado. Seus caminhos não acompanham o curso natural do progresso e parece que quanto mais você trabalha, menos resultados você alcança. Como um relógio que executa sua função no sentido anti-horário, indo sempre para trás. Se você percebe sua vida amarrada, muito empenho e ao mesmo tempo muita miséria, muitas dívidas e muitas humilhações, chegou o momento de você virar o jogo. Nesta segunda-feira, 17 de junho, o clamor para todos os que estão com a vida atrasada, para que haja progresso e prosperidade na sua vida. Na oportunidade, todas as pessoas que pagam aluguel vão receber uma bênção especial, na maior palestra de prosperidade do mundo. Qual é o seu nome? José, pastor. José, qual foi o resultado alcançado através da reunião de segunda-feira? Bom, pastor, eu trabalho com mercearia junto com meu pai, que ele é dono, e ele estava fazendo balanceamento ali das contas no dia 22 de maio. E a gente só tinha R$1.000 na conta e tinha que pagar uma dívida de 5.500, faltou R$4.500. Daí ele ficou assim, não, pai, a gente tem que trabalhar mais cedo, tem que trabalhar mais, pai. Relaxa, confia, entrega na mão de Deus. Confia nele que ele é fiel. Daí, resultado disso, 2 dias depois, acabou dando os 2 dias mais fracos do mês. Coisa bem pouca. Tudo dando errado. Até aquele momento, aqueles outros 2 dias ali que foram mais fracos ainda, tudo dizia não. E a dívida estava lá para ser paga. Sim, senhor. E ele preocupado, não, pai, relaxa, entrega na mão de Deus, confia nele. E acabou nisso que nesse período de 16 dias depois, ele foi fazer o balanceamento ali, fechamos as contas e ainda sobrou R$500 a mais. Olha só. Quer dizer, o seu pai já preocupadíssimo e você dizia para ele, confia em Deus, confia em Deus. E a confiança trouxe milagre. Sim, senhor. Não faltou, ainda sobrou. Sim, senhor. Vale a pena vir segunda-feira? Sim, senhor. Pacto com Deus, traz a resposta. Traz. Qual o nome da senhora? Andréia Silvi. Dona Andréia, qual foi o resultado alcançado às segundas-feiras? Pastor, como a maioria das pessoas chegam, né, aqui nesse altar, com a vida destruída, comigo não foi diferente. Há anos atrás eu cheguei aqui catando papelão na rua, papeleira no centro de Florianópolis, como todo mundo conhece, Felipe Schmidt, 7 de setembro, Conselheiro Mafra ali, eu catava papelão todas as tardes, né? Eu nunca tive um carro, eu nunca tive uma casa, eu empurrava carrinho, né? Então eu vivi por um bom tempo nessa situação, até conhecer esse altar, né? Onde que aí a minha vida mudou da água para o vinho verdadeiramente. Eu comecei a obedecer, logo já me interessei a vir para o pacto, né? Da segunda-feira, comecei a dar ouvido, a obedecer o dízimo, ofertas, sacrifício, nunca fugindo de nada. E Deus foi me dando gradativamente tudo, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu tenho uma casa muito boa. Hoje eu fiz de uma casa, da minha casa, uma república. Eu tenho kitnets alugada, eu tenho loja, eu tenho salão, eu tenho estética, tudo para a honra e glória do meu Senhor. Nunca fugindo de nada, sempre a obediência é o segredo de tudo, e assim eu estou firme. Isso que eu ia perguntar, a obediência é o segredo. Quer dizer, a sua vida antes e a sua vida hoje foi uma verdadeira transformação, não foi uma melhora, foi uma transformação que Deus fez, né? Sim, eu passava antigamente era aqui na 184, né? Eu não conseguia ver Jesus Cristo é o Senhor, eu vomitava, né?
trabalho de bruxaria feito, né? Que eu fui casada com uma pessoa que serviu os encostos. Então, eu cheguei aqui com 45 quilos, e preta do sol, preta. Não sei se algumas pessoas da época me lembram, eu era preta do sol de tanto carregar papelão na rua. Eu fazia fardo, amassava com o pé, amarrava com arame e carregava aqueles caminhões 11, 13. É assim que eu cheguei. Uma vida sofrida. Uma vida sofrida, passando fome, necessidade, sem nada mesmo. E hoje o que falta? Nada. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome da senhora? Janete. Dona Janete, qual o resultado alcançado através da reunião da prosperidade com Deus? Então, pastor, em fevereiro, eu comecei a voltar a fazer a reunião de segunda-feira que eu tinha parado. Por motivos pessoais eu parei, saúde e tudo mais. E aí, e tinha uma situação que estava acontecendo com os meus irmãos, porque ele tem embarcação de pesca, e uns 4 anos, assim, 50, a gente botando a documentação em dia e determinando, fazendo certinho para o homem. E sempre travando, sempre travando. E esse ano começou de novo para poder liberação, tudo. E eu falei para ele, em fevereiro, eu falei para o meu irmão, me dá toda a documentação do barco, me dá cópia, me dá a foto da embarcação e os nomes das pessoas que vão trabalhar com você. Esse ano vai ser diferente, porque esse ano eu vou colocar no altar tudo antes. Eu vou pedir para Deus antes que tudo venha a ser conforme Ele quer, e não mais na mão do homem. E aí, passou, em fevereiro eu vim aqui, fiz o propósito, botei as fotos, botei tudo no altar. Né? Botei no altar. E saí na certeza que vai ser tudo bem. E aí eu cheguei em casa e falei assim, esse ano vai ser a melhor pescaria de todo o tempo para ti. Aí passou-se o tempo, tudo, depois veio a questão da entrega, da documentação, tudo certinho, e veio a liberação dele. Primeiro ponto vencido. Liberação sem problema nenhum, não precisa de advogado, não precisa de mais nada para fazer. Beleza. E daí fomos agora para a questão dos empregados, né? Fechou certinho. Chegou no começo, assim, algumas pessoas que eram para ir não foram. Aí eu falei para ele, não esquece isso, vai colocar pessoas certas, no momento certo, está no altar. E tudo certo. E agora, a pescaria, pastor, para completar, foi a melhor possível. Melhor possível, sabe? E assim, foi muito interessante, porque foi a primeira embarcação aí, foi a primeira embarcação vi cheia do peixe. E aonde eles andam, né, os cardumes chegam. É bem interessante, sabe? Porque ele até fala assim, nossa, se eu tivesse, porque terminou uma cota, então se tivesse a cota, nossa, eu não tinha nem mais aonde colocar, sabe? Então, assim, aqui, no altar, muitas das vezes a gente esquece, né, pastor? A gente está aqui no dia a dia e parece que a coisa fica tão não automática, a gente esquece que muitos detalhinhos, os detalhes é que são importantes, porque assim, o fato de eu vir na igreja não me diz nada. O fato é eu ter que me lançar, eu tenho que jogar, está na mão dele. E ele faz. E Deus vai fazer muito mais, bem forte para o nosso Senhor Jesus. As pessoas que você acompanhou agora, que deram seus testemunhos, são pessoas que chegaram aqui como você, e às vezes até em situações piores e mais difíceis. Mas você entendeu? Elas venceram, não foi por sorte, mas porque decidiram estar aqui. E é o que você precisa fazer. Se você decidir estar em um dos 6 horários, eu posso garantir, você também terá um grande resultado. E nós estamos clamando, sabe? A cada segunda-feira, para que daqui até o findar do ano, você venha dar o seu testemunho de vitória. Nós vamos acompanhar agora o quadro Eu Vim de Lá, uma história muito importante, muito forte, e com certeza vai impactar a sua vida e despertar a sua fé. Vamos acompanhar agora. Meu nome é Anailton Batista, tenho 55 anos, eu sou agente de segurança. Eu sou da Bahia, nasci na cidade de Queimadas. Eu venho de uma família de 10 irmãos, então meu pai, para cuidar de nós, foi uma dificuldade muito grande. A gente passou dificuldade financeira, em todos os sentidos, porque meu pai era muito trabalhador, mas ele não tinha condições de dar tudo o que nós necessitava, né? E então aí a gente começou, eu já grandinho, comecei a trabalhar na lavoura, né? Plantações, então eu fui trabalhar na construção civil,
a gente começou a morar, a gente morava nos alojamentos da construção, né? Então ali a gente teve muita dificuldade, a gente passou fome, teve dias que a gente não tinha o que comer, outras vezes a gente não tinha coberta, não tinha blusa, então era um tempo de muito frio, e era um barraco, nós morávamos num barraco de madeira mesmo, não era nem cimento ou tijolo, era madeira. Então quando era calor era escaldante, o frio era muito, muito frio. Então, e a gente passava muito frio, né? Então as necessidades, chegava o final do mês, a gente já não tinha dinheiro para comprar mistura, essas coisas. Então, na hora de meio-dia, teve vezes que eu não tive dinheiro para comprar alimento. Então, na hora do meu descanso, eu ia andar na rua aqui, eu dizia para os outros funcionários que eu ia comer no restaurante, e não era, eu ia andar na rua para passar aquela hora, para poder eu voltar para trabalhar, com a barriga ali roncando de fome, às vezes. Eu estava na madrugada e mais um amigo meu, e aí eu estava assistindo o programa da Universal. Hoje eu tenho casas de aluguel, eu tenho apartamentos de aluguel, eu tenho uma pizzaria hoje que eu faço arrendamento para uma pessoa, né? Eu não trabalho nela, mas recebo, né, com arrendamento. E esse ano eu também mudei de apartamento. No lugar que eu trabalhei de porteiro há uns anos atrás, hoje Deus me concedeu nesse lugar eu morar lá. E não foi comprado a prestação não, foi à vista, né? Com piscina, com quadra de tênis, tudo que você tem direito, né? Então, e a gente montou esse apartamento do jeito que eu queria, com tudo, né? Quem morou em barraco, né? E hoje nós desfruta de uma vida abençoada, né? Graças a Deus. Depois dessas conquistas tudo, eu e minha esposa e minha filha, nós vivemos uma vida muito abençoada, né? A gente desfruta de uma vida abençoada em todos os sentidos, né? Graças a Deus, minha filha, estuda em colégio particular, ela terminou inglês particular. Então, o que eu não tive de estudo, ela tem, né? Eu tive a terceira série primária, o ano que vem ela vai fazer faculdade. Então, nós hoje temos uma vida abençoada. Eu que vim comprar uma bicicleta, hoje não preciso que eu ande de carro, né? As conquistas é muito bom, graças a Deus eu conquistei, mas meu bem maior é o Espírito Santo. Ele é o que me conforta, Ele é que me dá vida, Ele que me dá alegria. Ele é tudo para mim. Para mim, as conquistas é a parte, mas o Espírito Santo eu não posso separar dele. Ele é o maior para mim. Eu vim do Nordeste, eu fiz um pacto com Deus e eu venci. Hoje eu sou um vencedor, porque Deus me abençoou. É aquilo, né? Você percebe o seguinte, que para Deus não tem distância, não tem limite, não há diferença. Pelo contrário, quem faz a diferença na sua vida é você mesmo, quando você decide usar a sua fé sobre a palavra de Deus. A palavra que muda a sua história e que faz com que você também seja uma pessoa bem-sucedida. Vamos clamar por você. Vida atrasada? Vamos determinar que Deus venha mudar esta situação para que você possa avançar e chegar na realização dos seus objetivos. E se você mora de aluguel, nós vamos estar fazendo uma oração especial. E com certeza o sonho e projeto que você tem, Deus dará condições a você de realizar. Vem estar conosco aqui hoje, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30, Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até lá.